tá lendo? Ah, é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, livraço. Ah, mas é tipo um romance? Sim, é um romance. Ah, entendi. Você gosta desse tipo de livro? Gosto muito, adoro ler ficção. Ah, é que eu gosto de ler umas coisas que têm mais utilidade, sabe? Como fazer amigos e influenciar pessoas, Entendi. a sutil arte de ligar o... Afinal, ler ficção serve pra alguma coisa? Serve e não serve. Fica comigo, segue o raciocínio. Essa ceninha ridícula aí, a que vocês acabaram de assistir no começo deste vídeo, aconteceu não faz muito tempo e juro, foi muito parecido com a minha encenação. E eu lembro de ficar tão indignada. Primeiro da audácia, né? Tipo, ai, isso aí fica perdendo o seu tempo só trouxa com essas coisas inúteis, porque eu aqui, ai, prefiro passar o meu tempo lendo coisas que servem pra alguma coisa. Enfim, já fiquei meio assim. E esses livros que supostamente servem de alguma coisa costumam ser livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, coisas desse tipo. E nada contra, tá? Inclusive, tenho amigos que leem. Não, sério agora. Na verdade, eu tenho a impressão de que muitos procuram esse tipo de livro buscando respostas a certas perguntas. E muitas vezes o mote desses livros é justamente responder a alguma grande pergunta que costuma ser comum a muitos de nós, seres humanos. Mas eu acho curioso que tanto se fale hoje dessa coisa, né, do tal do autoconhecimento, a autodescoberta, e tantos desses livros de autoajuda abarquem esse tema, porque, pra mim, nada ajuda mais nessa autodescoberta do que a ficção. Explico. Eu já li livros de autoajuda / desenvolvimento pessoal, tá? Confesso que não leio muitos porque... Ai, gente, me desculpem, mas eu não acho muito bem escrito. Eu lembro que eu tentei ler, inclusive, aquele... Como é? Que eu acabei de falar, inclusive, nessa encenação ridícula, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Minha gente, o livro tem, tipo, 150 páginas. Eu leio livros enormes, sem problema nenhum, mas aquele livro eu não consegui terminar. Não consegui. Eu achei... Meu Deus do céu. Ai, que nervoso que me dava. Parece que eu tava lendo 300 vezes a mesma coisa. Enfim, eu não acho muito bem escrito, aí nada contra quem gosta. Seguimos a vida. Li alguns outros também, e outros eu consegui terminar, inclusive. E algo que me incomodava, por vezes, nesse tipo de livro, é que tinha muito essa coisa das regras, sabe? Tipo, se você quer esse resultado, faça isso, aí faça aquilo, não sei o quê. E eu acho essa coisa do caminho tão mais eficaz, porque eu vi ali que muita coisa que, obviamente, né, a proposta do livro é ser algo geral, então poderia funcionar para muita gente, mas talvez não era bem para mim aquele tipo de coisa. E eu sinto que na ficção eu tenho algo que eu considero mais valioso do que a própria resposta, que é o caminho. A boa ficção, os grandes livros, ainda mais se você se doa mesmo para a leitura, não fica com uma postura passiva e sim com uma postura mais ativa, de querer conversar com o livro, de extrair o máximo que ele pode te oferecer. Eu falo mais sobre isso, aliás, em um vídeo sobre como eu marco e anoto os meus livros, o link estará aqui para vocês. Mas, pois bem, se você tem esse tipo de postura com livros muito bons, livros de ficção excelentes, você acaba se questionando muito ao longo da leitura e esses questionamentos costumam levar a respostas que servem para você. E respostas que muitas vezes você nem sabia que estava procurando, mas você vai lá, encontra e fala, pá, é isso. Fora que ficção também te dá muito repertório para lidar com situações diversas. Um motivador para eu gravar este vídeo, além da situação que eu encenei aqui no começo do vídeo, foi também uma conversa que eu tive. E enquanto a pessoa falava, eu lembrava muito, eu não vou falar o livro específico, tá? Mas enfim, eu lembrava do livro, até para talvez a pessoa assista esse vídeo, para não saber que eu tô falando especificamente dela. Mas vamos lá. Ela ia lá me contando a situação, e aí eu ficava, gente, mas se tivesse lido aquele livro ali, talvez essa burrada aqui não tivesse acontecido não, porque é igualzinha a história lá de fulano. E obviamente, né, nós somos seres humanos, o que significa que a gente sabe que o que a gente tá fazendo é burrada, a gente vai lá e faz do mesmo jeito, mas eu acho que ler ficção, ter contato com diferentes tipos de situação, faz com que você faça essas burradas talvez com um pouco mais de consciência e se prepare mais para o que pode vir a dar errado. E o repertório também no sentido de saber, conseguir até experienciar realidades que são muito diferentes da sua, o que te torna uma pessoa
mais empática. E, é claro, muitos leitores também aí vão só passar pelos livros, como bem disse o velho fandango de O Tempo e o Vento, os livros passaram por ti, mas tu não passaste pelos livros. Mas eu tenho muito essa crença de que uma pessoa que lê bastante, que realmente aproveita aquela oportunidade ali que a leitura te dá, que pra mim, nossa, pouca coisa é capaz de te colocar calçando os sapatos de outras pessoas, do jeito que um livro faz. Então, se você realmente aproveita essa oportunidade, é muito provável que você seja uma pessoa mais empática e saiba lidar mais com as realidades diversas que existem além da nossa. E um outro ponto que vale muito a pena destacar acerca da leitura de ficção, da boa ficção, é o imaginário, porque costumam ser livros que acrescentam algo à nossa alma, sabe? Eu falei, né, que não costumo ler muitos livros de autoajuda, enfim, uns best-sellers que a gente vê aí em livrarias de aeroporto, por exemplo, nos dias de hoje, porque, por vezes, eu leio e não considero tão bem escritos assim, e a escrita é algo que me pega muito na ficção e que enriquece o nosso imaginário, e eu acredito que a gente, ainda mais, né, desse mundo de estímulos tão rápidos de hoje, etc., dessa pouca atenção que a gente tem prestado às coisas, eu penso que essa expansão do imaginário através da ficção tem se perdido um pouco. E para a gente explorar melhor esse ponto, vou me utilizar de um dos livros mais famosos que existem neste mundo, que é o 1984, de George Orwell. Nós temos resenha, inclusive, para o livro, o link está aqui para vocês. Pois bem, no 1984, nós temos uma coisa chamada nova fala. É basicamente uma fala imposta pelo governo autoritário que nós temos retratado no livro, e essa nova fala consiste muito numa redução de vocabulário. Eu acho que eu talvez até cite um exemplo parecido na resenha, mas por exemplo, quando você gosta muito de uma comida, você pode dizer: nossa, eu vou falar de hambúrguer, tá? Porque eu pedi um hambúrguer, tô esperando hambúrguer agora, nossa, que delícia, morrendo de fome. Mas voltando, você pediu um hambúrguer, provou esse hambúrguer pode ser bom, esse hambúrguer pode ser ótimo, esse hambúrguer pode ser excelente, ou esse hambúrguer pode ser espetacular. Vocês veem que, conforme eu vou falando, até a minha expressão vai ficando diferente, porque todas essas maneiras são maneiras de dizer que um hambúrguer é bom, mas percebam que tem gradações diferentes, né? E na nova fala de 1974, só há aquilo que é bom e desbom. E acredito que a gente não percebe muito isso, mas não ter todo esse repertório linguístico acaba minando muito a nossa visão de mundo, minando a nossa maneira de se expressar, minando o nosso pensamento crítico, porque quanto mais vocabulário a gente tem, mais a gente consegue se expressar, pensar melhor. Tem outro livro e aí um livro brasileiro, um dos nossos maiores clássicos, também resenhado aqui, o link está aqui para vocês, que é o Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e tem um personagem que não consegue se comunicar, e a gente vê o que acontece a partir disso. Pessoas que dominam a língua muito melhor do que ele, conseguem se sair melhor, e ele fica numa situação ali que ele sabe que está sofrendo uma grande injustiça, mas ele não consegue se expressar. E eu sei que esse é um cenário um pouco mais crítico, um pouco mais extremo, mas serve para a gente fazendo umas gradações e pensar no que pode acontecer no nosso dia a dia, assim, a pessoa que fala, né, ai, não, ficção não serve para nada. Putz, talvez você conseguisse se expressar tão melhor, se comunicar melhor se você lesse mais ficção, e eu acredito que te torna uma pessoa mais interessante também. Eu sempre sinto que eu consigo ter conversas mais legais, conversas mais amplas, assim, com pessoas que eu sei que leem bastante, ou assim, se não leem, estão sempre de olho no mundo ao redor, sabe, realmente prestando atenção, é porque o livro eu acho que é uma coisa que realmente te coloca ali, né, tem que prestar muita atenção naquilo que você tá lendo, e eu acho que hoje em dia essa coisa do parar e prestar atenção tá cada vez mais rara. Então, acho que na realidade de hoje, se você consegue parar para ler um livro, primeira coisa, né, você tem foco aí, que é um ativo raríssimo nos dias de hoje, e você acaba conseguindo perceber coisas que podem passar despercebidas a outras pessoas, inclusive coisas sobre si mesmo. Você se percebe mais. Agora, eu confesso que, enquanto eu falo aqui sobre as supostas utilidades da literatura, da boa literatura, ficção mais especificamente, eu me sinto um pouco desconfortável de colocar essa lógica utilitarista em cima da ficção, porque eu acredito que a ficção
não necessariamente precisa servir para alguma coisa. Olha que contraditório, né? Mas é isso, eu abraço a contradição lindamente aqui. Seres humanos somos seres contraditórios. E para esse ponto, para explicar esse meu desconforto, eu vou abordar uma frase muito conhecida também por aí, mas clichês são clichês por algum motivo, que é: toda arte é inútil, de Oscar Wilde. E muita gente acaba levando essa frase para um lugar meio que de diminuir a arte. Mas o que Oscar Wilde quis dizer a colocar isso, que toda arte é inútil, é, na verdade, colocar a arte em um outro patamar. Algo que é tão superior, é tão etéreo, talvez, que não precisa ter outra finalidade que não ela mesma, a arte pela arte. É uma coisa que está ali muitas vezes para ser sentida, para ser apreciada, para ser contemplada. Tanto que, por vezes, a gente nem consegue expressar por que a gente gosta tanto de algum tipo de peça de arte. Aí pode ser uma música ou um filme. Eu acho que muitas pessoas aí vão se identificar com essa situação, que é alguém te perguntar por que você gosta tanto de coisa X, e aí você se vê no processo de começar a explicar o porquê, mas no ato da sua explicação você percebe, putz, eu não estou conseguindo fazer jus ao quão incrível é isso. E justamente porque com essas peças de arte que acabam tocando mais a gente, acabam chegando mais na alma, é difícil de expressar o que a gente sente mesmo. E você nem precisa explicar, porque essa sensação, o que você sente em relação a essa peça, já é suficiente em si, para além de uma utilidade, de uma coisa mais palpável, talvez. E são coisas que podem até ter uma finalidade. O próprio Oscar Wilde acreditava nessa ideia de que a arte pode ser, sim, usada para muita coisa, mas talvez não seja o seu principal propósito, essa coisa de servir a algo, e sim ser algo. Meio filosófico esse rolê todo, né? Mas esse é um pensamento que segue em construção aqui, espero que siga para sempre. E queria saber também um pouco da visão de vocês sobre a arte, o que vocês veem dessa questão do serve, não serve para alguma coisa, se não serve tá tudo bem, mas acaba servindo do mesmo jeito, porque eu tô bem confortável na posição de serve sim, mas não precisa servir. Fico no aguardo dos comentários de vocês pra gente continuar a discussão e espero ter convencido alguém aí de que, sim, ler ficção vale muito a pena. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.